Vamos lá pro próximo vídeo da noite, que é basicamente a parte 2 do que a gente viu lá do Revisitando a Saga dos Jogos Mortais. Dessa vez a gente vai do 5 até o 6. Não, 6 não, perdão. Até o Espiral, que é um Jogos Mortais 9, considerando que o saiu agora, né, o Jogos Mortais é o Jogos Mortais 10, obrigatoriamente esse é o nome. Enfim, eu acho que aqui ele vai explicar muito bem, porque o Otávio Gaia, ele é um baita comunicador, assim. Acho que ele vai explicar bem o porquê que degringolou, assim. Eu tendo a concordar a maior parte das vezes com ele, assim. Ele tem a leitura parecida com a minha. Há certos filmes, tem outros que não. Filme da Marvel, assim, eu costumo discordar algumas vezes, assim, mas, enfim. Vamos lá? Revisitando a Saga, parte 2. Mortais, olá jogadoras mortaias, eu sou Otávio Uga, este é o Super 8 e hoje vamos dar continuidade à nossa revisão. No primeiro vídeo eu falei sobre os filmes de 1 a 4, aqui a gente vai abordar de 5 a 8 e mais uns 3 dedinhos de prosa sobre o spin-off. Pois então não vamos perder tempo não e vamos direto ao que interessa. Antes disso, se você estiver gostando desse quadro, a única coisa que eu peço é aquele likezinho sapeca para ajudar a espalhar a nossa palavra. Já é? Joia! Então agora, vamos lá! Assim como o filme anterior, Jogos Mortais 5 foi escrito por Patrick Melton e Marcus Dunstan, mas a direção mudou de mão. Agora foi para o designer de produção dos 3 filmes anteriores, David Heckle. Do elenco principal voltam Scott Patterson como o Agente Straw, Costas Mandylor como o Eu acho muito louco quando tem uma saga muito longa assim. O diretor original assim da parada dificilmente fica. Geralmente vai entrando a galera que já tá meio que em volta ali. Tipo, a diretor de fotografia vira diretor, a design de produção começa a trabalhar com roteiro. E é sempre o mesmo clubinho ali, mas é porque já tá no contexto, porra. Por que eu vou chamar alguém de fora, saca? o traíra detetive Hoffman, Betsy Russell como Jill Kramer e Tobin Bell em flashbacks. O primeiro cara ali vai ficar calvo, hein? Aquele Scott ali, ó. Dá pra ver os tickets pro cinema. Tadinho, Toby Abel. Ele já... Nem dá pra falar muito, né? Tadinho. Como John Kramer. Com um orçamento de aproximadamente 10,8 milhões de dólares, o filme 5 foi filmado no primeiro semestre de 2008 e já em 23 de outubro do mesmo ano começou a ser lançado internacionalmente. Aqui no Brasil, chegou cravadinho no Halloween em 31 de outubro. O primeiro testado aqui é o assassino condenado à prisão perpétua, mas liberado por um detalhe técnico. Ele tá preso com um pêndulo cortante se aproximando do seu bucho. Para se salvar, ele precisa esmagar as mãos num treco. E ele até faz isso, mas não é liberado não. E acaba sendo partido no meio. Que coisa nojenta. Agora a gente fica sabendo o que aconteceu com o agente Straw depois que o filme anterior terminou. Ele é apagado pelo cara de porco e acorda com a cabeça num cubo de vidro se enchendo d'água. Mas Straw é moleque peralta e taca uma caneta na traqueia pra continuar respirando. Enquanto isso, lá fora, o O pior que se for ver o making off dessa parte da caixa d'água ali, rolou de verdade por algum tempinho ali. Se não me engano, ele teve que segurar o fôlego pra poder fazer a cena mesmo. E tinha produção ao redor, assim, tipo, pra qualquer sinal de perigo, assim, ele tá lá e abrindo, tirando a água dele. Mas foi uma cena bem perigosa de fazer, assim. Ele, tipo, quase afogou real, assim, né, pra fazer esse jogo em específico. sai do prédio todo pimpão como se fosse um grande herói carregando a filha sequestrada do Jeff do terceiro filme. Mas para sua surpresa, quem também sai do prédio é o agente Strong, carregado e todo lascado, mas vivinho da Silva. Agora, Jill Tuck, a ex-marida do John Kramer, recebe uma fita e uma caixa. Ela abre, se surpreende, mas por enquanto fica por isso mesmo. Porque chegou a hora do jogo mortal da vez. Os testados aqui são egoístas safados que tiveram... Ai, tá, caralho, porra. Em que momento que ele montou toda essa estrutura se ele tava lá sendo testado junto com o pessoal, assim? Você tava fingindo, né? Você tá sendo testado. O cara acabou de sair do rolê, salvou a menina, sabe? Polícia ali, pá, não sei o quê. Enquanto isso já tá rolando um monte de parada. Quando que foi montado isso? Entendeu? Porque ele sai, quando se recupera, ele já tá com a ficha pronta de todo mundo que tá rolando no jogo, assim. Então, tipo, o filme ele não faz muita questão de explicar o timing das paradas, assim. E isso me incomoda muitas vezes, sabe? Porque são coisas muito complexas pra, tipo, acontecerem simultaneamente, assim, pra uma pessoa só que tá fazendo, é complicado. A partir desse ponto só tem ele trabalhando, né? Tiveram participação num desabamento que matou 8 pessoas. E sabe o que isso tem a ver com a trama, o John Kramer ou as milhares de subtramas da série? Nada. Estão só a serviço do jogo mortal enfiado de qualquer jeito para justificar o nome da franquia e porque o John Kramer era um moribundo muito prolífico.
Mas tá beleza, o galerê precisa passar por 5 etapas. Na primeira fase, a tarefa é pegar a chave das coleiras numa caixa de vidro à frente em 1 minuto. Só que quando um vai pra frente, os outros são puxados pra trás em direção a uma lâmina. E aí fica nesse puxa-encolhe até que uma se dá mal e perde a cabeça literalmente. Na sala seguinte, eles precisam achar chaves de câmaras nas paredes para se esconderem antes que uma bomba exploda. O problema é que são 4 sobreviventes e só 3 chaves. Aí vem aquele pega pra capar de trairagem pra lá, trairagem pra cá, até que um é deixado pra trás e se escapa. A justificativa desse não dar certo é a pior de todas, assim, sabe? Que tem a reviravolta no final de como poderia ter se resolvido tudo, assim. Mas ainda assim é... Tudo, coitado. Na fase 3, precisam segurar 5 cabos elétricos numa banheira para abrir a próxima porta. Mas em vez de dividirem a carga, uma tenta bancar a malandra e acaba se eletrocutando sozinha. Os 2 que sobram descobrem que a última sala requer 10 litros de sangue para abrir a saída. Aí eles percebem que se todos os 5 estivessem juntos agora, essa tarefa seria bem mais fácil. E tinha jeito de se safar assim. Mas como foram egoístas, agora se lascam para derramar 5 litros de sangue cada um. O curioso é que a produção usou sangue de animal real aqui nessa cena, o que fez o diretor se arrepender depois que percebeu a catinga da boba que ficou o set. Enquanto tudo isso rola... Que já é o final do filme, tá? Essa reviravolta, assim. Ele tá contando timelines por timelines, assim, do 5 específico. Mas o bagulho das bombas, tipo, claramente tem mais espaço, assim, e parece que ninguém pensa. Porque, tipo, não tá... Não tem uma regra que não pode entrar 2 pessoas no mesmo lugar, saca? E a galera, tipo, cai uns papinhos assim, sabe? Do primeiro que tem as correntes lá, que cada um tem que pegar uma chave e tirar o bagulho do pescoço pra não ser cortado, assim. Eu entendo não perceber na hora, que desespero, né? Que a chave eram todas iguais e que se um pegasse a chave passando um pro outro, todos conseguiam abrir. Pô, porque você não vai ficar pensando nisso na hora, assim, né? Mas dali em diante, tipo, pô, aí é sacanagem, assim. Fazem. Do lado de fora, o agente Strong tá desconfiando do Hoffman e faz uma descoberta cabriocárica. Uma das vítimas do Jigsaw foi, coincidentemente, o cara que matou a irmã do Hoffman. Sabendo que o bandido escaparia impune, Hoffman tratou de fazer justiça, metendo o sujeito numa armadilha mortal pra polícia achar que foi coisa do Jigsaw. Só que John Kramer descobriu essa pilantragem, raptou o Hoffman e convenceu o homem a ser o seu aprendiz. Olha aí o filme 5 também tentando tapar os buracos da franquia. Que buracos? O John Kramer e Amanda dando conta de tanta coisa sozinhos. Pois te falar, até com Hoffman na bagaça, ainda é muita coisa. Mas eu não vou reclamar não. Das forçadas que a série faz, essa é uma das menores e a ideia realmente encaixa. Pelo menos dessa vez, porque lá pra frente isso vai se repetir com aprendizes e aprendizes. Vocês vão ver. Beleza! Mas porque, tipo, são coisas, que nem ele falou no outro vídeo, a parte 1 lá, coisas muito mirabolantes pra um cara só fazer, saca? Com Strong descobrindo seu segredo, Hoffman tenta incriminar ele com a ajuda de Jill Tuck, que faz uma falsa denúncia dizendo que está sendo seguida por Strong. Além disso, Hoffman usa o celular que roubou do Strong para fazer um outro agente, o Erickson, rastrear até o esconderijo onde está rolando o jogo mortal da vez. Erickson chega lá assim que as vítimas terminam o jogo do derramamento de sangue, acode a mulher e encontra o telefone de Strong junto com fotos das vítimas. Enquanto isso, o Strong, coitado, sem saber de nada, segue o Hoffman até chegar numa sala com um caixão de vidro e uma fita. A fita diz para ele entrar na cápsula, mas ele ouve Hoffman vindo e se esconde atrás da porta. Quando Hoffman entra na sala, os dois começam a trocação de supapo que termina com Hoffman trancado na cápsula. Então, a porta da sala se fecha, a cápsula com Hoffman entra num buraco no chão e as paredes da sala começam a se fechar, fazendo um mingau de cremogema do Strong, enquanto Hoffman só urubu serva. Pô, é pior que eu achava bem bolado pra caralho essa armadilha, assim. Tipo, o jeito que esmaga, assim, tipo, vai osso a osso quebrando, assim, eu achava muito... Carai. E a maquiagem bem feita, né? Nesse jogo mortal específico. Mortais 5 até tinha um bom potencial, mas acaba não vingando muito não. O problema é que são 2 arcos medíocres, desconectados, que disputam o interesse do público constantemente, não permitindo que um possa nos conquistar plenamente. Na armadilha, os personagens genéricos não conquistam qualquer simpatia do público. Mas para não dizer que nada se salva, até que foram bem boladas a reunião de personagens egoístas e uma configuração de armadilhas que levasse os sobreviventes a uma lição sobre egoísmo. E gosto também da direção mais composta
confortada do David Heckel, sem aquelas despirocâncias do Darren Lynn Bousman. Nada excepcional, mas ok, funciona. Claro, olhando para o jogo de forma isolada, porque dentro do contexto ela é totalmente desconectado, como eu falei, da investigação de fora, que essa sim traz os personagens que têm alguma ligação real com os filmes anteriores da franquia. Porque o jogo eu falei pra você, o timing das coisas. Parece que o jogo não teria como acontecer enquanto tá rolando a investigação, assim, sabe? Porque o detetive lá não teria tempo pra bolar tudo aquilo. Mesmo com o Jigsaw lá, tipo, antes, cuidando disso tudo, sabe? E ainda mais que vai ter o 6 ainda, que basicamente é ao mesmo tempo, sabe? A investigação ainda tá rolando. E já tem uma outra coisa rolando de. Tem um outro jogo mortal já rolando já também. É complicado, assim. Estou falando isso porque realmente, tipo assim, reassistir tudo recentemente me deu muitos questionamentos. Lascar porque eles estão tão envolvidos naquela coisa de gato e rato que nem se preocupam muito com o jogo mortal da vez, que se não fosse retratado dramaticamente, nem faria diferença. E assim até a disputa entre Strong e o Hoffman, que poderia render um bom filme, acaba não decolando muito, porque tem que dividir o tempo e ser interrompido pelo outro arco o tempo todo. Uma pena, porque a disputa estava ali, querendo funcionar, por mais que o intérprete do Hoffman seja bem qualquer coisa e exale vilania barata por todos os poros. Por tudo isso, as críticas negativas foram pesadas e a bilheteria caiu Vilãozão, né? mais, levando o filme a fazer 113 milhões de dólares mundialmente. Mas ainda assim, 10 vezes mais do que o orçamento. Então ainda compensava insistir na série. É que tá, tipo, no terceiro já não é muito legal e já foi o ápice ali, né? No quarto que começou a baixar um pouco a bilheteria, eles já deviam ter pensado nisso, sabe? Porque, mas jogo de terror, jogo de terror não. Filmes de terror, assim, é normal ter sequência longa, tipo, Sexta-feira 13, sei lá, Hora do Pesadelo. Mas esses filmes também não são referenciais, porque os últimos também não deram certo, assim. Chegaram no ápice, tipo, no meio do negócio e até que chegou num ponto que, tipo assim, vamos continuar com a queda de dinheiro, só que quebrar na cara, porque cadê bilheteria? Cadê bilheteria? Entendeu? O Otávio Gale até fez um revisitando a saga do Hora do Pesadelo, que o penúltimo filme, antes de o Pesadelo Final, tal, que, entre aspas, né, porque era o último filme que foi ser vendido assim, o orçamento foi bem baixo. Ele falou assim, tá, então vamos encerrar a saga porque senão vai saturar demais. Aí no último, que foi vendido como o último mesmo, só pra atrair mais gente, tipo assim, ó, vai ter a morte do Fred Krueger e tal. Aí você vê o Pico voltou. Aí o Pico voltou e fala assim, pô, se a galera viu, então vamos fazer mais filme de novo. Aí tentaram fazer reboot, deu errado de novo. A galera não tem esse tato, assim, da hora de parar. E Flávio, buenas noites. Chegando só agora. E fica à vontade aí. A gente já tá na parte 2 de Jogos Mortais aqui, mas tem o resto, assim. Exatamente, exatamente. Mas eu sinto que tem um pouco de gana também, saca? De tipo. Porque se o fato de os Jogos Mortais em si, o fato de ser anual já acaba completamente com o conceito de tipo assim: vamos preservar o negócio e vamos fazer filme se tiver história pra contar. É tipo assim, não. Ano que vem tem que fazer mais um, vai o que tem. Cara, eu acho que tem filme que quanto mais coloca o orçamento pra fazer, pior fica. Jogos Mortais foi um desses, né? Até porque o primeiro é o melhor. E é o que tem menos orçamento. Que é 1,2 milhões, se não me engano. Agora a gente tá chegando nos orçamentos de 10 milha e os filmes estão piorando, saca? Só piora, só piora. Inclusive, os dois últimos, depois do final, né? Que é o Spiral e o Jigsaw, o orçamento, ele voltou com tudo. Veio anos depois, que teoricamente é pra ter aprendido já as lições dos filmes anteriores, que começaram a saturar, e cometeram os mesmos erros. Mas se bem que Spiral, ele cometeu o erro de existir também, né? É outra parada o rolê, assim. Mas enfim. Como é que você tá, Flávio? Bem? Games? Cansada? É que 1 milhão de orçamento é um suco e um salgado pra galera, assim. Porque se você considerar que tem diretor de fotografia, diretor normal, atores pra pagar, locação, um monte de coisa assim, é nada. E, como ele já falou na parte 1 lá, o primeiro, ele 1,2 milha pra poder fazer o filme e 104 de bilheteria, sabe? 104 milhas de bilheteria. Ou seja, tipo, é muita coisa que deu retorno. Muita coisa que deu retorno. E fora a marketing, né? Marketing é caro pra divulgar esse filme de terror assim também. Sim, o plot primeiro é intacto, assim. Não intacto, mas é muito bom.
O irônico é que, mesmo a direção tendo melhorado, David Heckle agora cedeu lugar para Kevin Gruder, que editou todos os filmes anteriores da franquia e aqui estreou na função. Enquanto os... Eu falei, é muito esquisito essa parada de tipo assim, sai diretor de fotografia, que vira roteirista, que vira diretor, não sei o quê, e parece que eles vão trocando assim os papéis ali mesmo, sabe, pra fazer o próximo filme. Muito louco. Pelos roteiros, que estão cada vez mais fulebas, Patrick Melton e Marcus Dunstan continuam plenos na função. Jogos Mortais 6 teve um orçamento de... Eu acho que esse, o James Wan nem tava mexendo mais, né? Nem tinha mais a produção dele. Ó, esse já é o maior, o mais caro de todos, se eu não me engano. Até então. A gente foi vendo, né? 11 milha. E tá piorando, vamos ver. Esse eu já não acho tão legal, assim. 11 milhões de dólares e seguiu... Não, esse eu acho melhor que o 5, na real. Eu acho que sim, eu curto um pouco mais naquele esquema de filmagens no primeiro semestre de 2009 para ser lançado no segundo semestre. O louco é que uma semana antes do início das filmagens, a Lionsgate informou ao diretor que o filme seria pós-convertido para 3D. Planos esses que foram abandonados porque estava muito em cima da hora se quisessem lançar no Halloween do mesmo ano e porque o diretor havia concebido o filme esteticamente. 2009, o ápice do 3D. O Avatar foi mais ou menos nessa época, né? O Avatar azul, né? No 2D. E por enquanto, com John Kramer e Amanda voltando em flashbacks, Hoffman de volta como bandidão e Jill, o agente Erickson e a agente Pérez ganhando mais espaço, Jogos Mortais 6 começou a chegar internacionalmente em 22 de outubro de 2009 e aqui no Brasil ele chegou em 6 ano após ano com filme. E o filme começa com aquela armadilha rápida, de praxe, se salva aquele que arrancar o maior pedaço de carne. O rapaz bem alimentado acha que vai se dar bem arrancando um pedaço de pança, mas na hora H, a mulher capa o braço fora. Ela se salva e pior para o homem que foi para a terra dos pés juntos. Pouco depois, o agente Erickson recebe o detetive Hoffman nessa cena do crime e informa que encontraram as digitais do agente. Se eu não me engano, essa armadilha só aconteceu por conta de responsabilidade fiscal, assim, que ela tava roubando o dinheiro da empresa. Because of reasons. Motivos não tem, né? Strong lá e que a gente... O que o cara tem a ver com a empresa do outro, saca? Se me engano, era um rolê bem assim, saca? Pérez não morreu. Era só zoeirinha pra proteger ela até acharem o cúmplice do Jigsaw infiltrado. Hoffman então passa a trabalhar em parceria com eles, mas dá nem 2 tempos depois, o traíra já aparece conversando com a ex-mulher de John Kramer porque eles estão macumunando o jogo mortal da vez. Ela entrega a caixa que recebeu no filme anterior com envelopes informando as próximas vítimas. E como é que vai ser agora? Aí, tipo, ó, ele recebeu o envelope agora e vai ter toda uma investigação enquanto isso. Detalhe, a gente não sabe em que momento ele elaborou todo um jogo mortal em cima da galera que vai participar desse filme agora. Enquanto tem uma mãe e um filho numa grade e uma jornalista que fuçava o passado do Jigsaw em outra, o grande testado da vez é um Zé Cabrunco chamado William, que é um executivo de um plano de saúde que caça desculpinhas para negar o tratamento dos segurados. E adivinha quem foi um dos segurados que teve o tratamento negado? Sim, John Kramerzinho, que, óbvio, pegou ranço e mesmo agora depois de morto, deixou planos para atacar o cara em seus jogos. No primeiro teste, William e o zelador de sua empresa estão com máscaras de respiração. Quem respirar menos, vive. Mas como o zelador é um boca de chaminé, seu fôlego não ajuda e... Na próxima fase, William encontra outros 2 funcionários. Um não tem vida social, mas tem saúde. A outra tem vida social, mas também tem tendência a diabetes. E aí, William, que era acostumado a decidir o destino dos outros, precisa escolher quem vai morrer enforcado por um arame farpado. E lá se foi o cara, coitado, que pelo visto realmente ninguém gostava dele, por isso que ele não tinha vida social. Na terceira fase, William precisa ajudar a advogada de sua empresa a percorrer um labirinto antes que um dispositivo solte uma flecha nela, sendo que o caminho solta vapor fervente que o Will precisa redirecionar pra si, pra ela... Esse é uma daquelas armadilhas que é muito fácil de resolver, assim, e o cara, tipo, ele só se coloca em risco porque ele quer mesmo, sabe? Porque aquela válvula que ele tá mexendo ali, ele podia muito bem mexer com o pé, mexer com qualquer outra coisa, mas não, ele coloca lá, ele necessariamente ele quer colocar a cara na frente do vapor, assim. Conseguir passar. Olha, tá certo que Jigsaw era um gênio da engenharia mecânica, mas a logística dessa armadilha... Tá, que o pai. A advogada completa o trajeto pra então descobrir que a chave do dispositivo dela tá dentro do Will. Aí ela tenta futucar ele só pra ver um negocinho, mas como ele não deixa, ela
O quarto teste tem 6 funcionários da empresa do Will presos num carrossel da boba da peste que dá um tiro de 12. E William só pode salvar 2 deles. Aí fica naquela barganha de eu sou melhor, eu sou da paz, eu tenho filho. e Will escolhe as 2 moças porque acha elas mais bacaninhas. Paralelamente, do lado de fora, os agentes Erickson e Pérez descobrem que a pecinha do quebra-cabeça do cabra morto lá no início do filme foi retirada com uma faca de serra, enquanto as do Jigsaw eram tiradas com um bisturi. E curiosamente, só um cadáver do Jigsaw foi encontrado assim, o assassino da irmã do Hoffman. Aquele que foi partido no bucho no prólogo do filme anterior, lembram? Então, os agentes suspeitam que as fitas do Jigsaw também possam ter sido gravadas por outra pessoa e levam elas para um laboratório. Chegando lá, Erickson e Pérez ficam jogando verde pro Hoffman, porque já estão desconfiando, apenas pra na hora que a fita... Não, tipo assim, esse rolê é muito negócio, né? É um negócio, tipo assim, o cara já tá suspeito, porque provavelmente ele já tem já deve ter contato com algumas coisas meio irregulares. Aí, quando você é suspeito de alguma parada, que acontece, você é preso em suspeito de algo, saca? Tipo, não tem muito o que fazer. Mas não, tipo assim, tipo, fiquei sabendo aí, pá, pô, o maluco lá não participou dos jogos não, hein? Tá bem esquisito isso aí, pá, não sei o quê. E aí eles esperam, saca? No último momento, assim. Ele achou que o cara ia se entregar, assim, tipo, porra, minha voz aí. Você tá com o nome sugere. Não, mano, porque, tipo assim, se o cara é suspeito de uma parada, geralmente, tipo assim, ó, você tá sendo preso por suspeita de tal coisa, não sei o quê. E aí, se for provado que o cara é inocente, pô, beleza, pô. Mas, tipo assim, a justiça, ela tem que segurar enquanto, sabe, ainda não é comprovado, mas tem suspeitas. Porque senão qualquer um pode ir embora que quiser, assim, saca? E foda-se. Porra. Levar o cara pra ouvir a própria voz na hora de tirar esses efeitos, assim, de sol, aí é de fuder, assim, né? Porra, sem noção, mano. finalmente decodificada, revelando a sua voz, ele invocar o Jiraiya e despachar os colegas pro Beleléu, assim, numa velocidade astronômica. Enquanto O isso, cara senta que agora lá vem reescritas É muito passado habilidoso, pra né? criar reviravoltas. Na caixa que John Kramer deixou pra Jill, além dos envelopes com as vítimas da vez, também tinha informações dizendo que Hoffman tinha escrito uma carta pra chantagear a Amanda. Hoffman sabia que ela foi a viciada que convenceu o namorado a roubar a clínica da Jill, o que acabou causando o acidente que fez ela perder o bebê. E nessa carta que Hoffman escreveu pra Amanda, ele queria que ela matasse a doutora Lynn no filme 3, senão ele contaria a verdade pro John Kramer. Isso porque Hoffman sabia que Amanda seria morta se fizesse isso. Pois é, essa é Isso pelo menos justifica porque ela tava muito chata no terceiro filme, assim, querendo matar a enfermeira a todo custo. mais uma coisa que ele aprendeu com John Kramer, a prever o futuro. Voltando pro jogo mortal, William chega ao último teste, onde fica entre 2 gaiolas. Na primeira tá sua irmã, na outra a viúva e o filho de um segurado do plano de saúde dele, que morreu porque o William negou cobrir o tratamento. Agora cabe aos familiares dele decidirem o destino do William. O filho, invocado na full pistolice, Ih, nem pensou. que solta uma grade com agulhas que injetam ácido no William, fazendo ele virar uma papinha diante dos olhos da irmã. Enquanto isso, ali mesmo no Nossa, esse plot da investigação é tipo, é qualquer coisa mesmo, né? Tipo, vou lá. Porque se fossem filmes separados, cada um teria tipo 20 minutos. Mas como enrola entre um e outro, aí demora. estúdio, Hoffman é emboscado com um choque da Jill Tuck e preso numa cadeira com a clássica armadilha do urso invertido na cabeça. Sabe por quê? Porque nos envelopes que John Kramer tinha deixado para a esposa, também tinha mais um nome a ser testado, o do Hoffman. Mas o homem danado nas malemolências se liberta e encaixa a armadilha na porta antes dela abrir. Na verdade, ele até rasga um bocão do Coringa, mas se livra assim mesmo. Tá certo que dessa vez deram um jeito melhor de conectar o jogo mortal ao John Kramer, e tá certo que a crítica ao covarde sistema de saúde do Estados Unidos foi uma boa ideia, mas não creio ter sido suficiente para despertar grandes Falta um interesses SUS, né? na narrativa do jogo, já que colocar o babaca do plano de saúde decidindo sobre os outros e passando ileso não desperta muita simpatia. Além de que, fase após fase, nem dá atenção se as vítimas vão ou não morrer. Já estraga surpresas dizendo que só alguns deles vão se salvar. E quem? Não faz diferença, a gente não conhece ninguém. Os personagens entram e saem com personalidades resumidas a poucos adjetivos e, no fim das contas, fazem apenas papel de pedaço de carne. O julgamento de valores fica ileso, porque a gente não julga valores, a gente só quer ver a próxima armadilha funcionando, é isso que é foda. E... Nossa... Ai, caralho. Mas eu lembro que o cinema pirou nesse finalzinho, assim, do detetive lá, tipo, colocando a boca na janela, assim, e escapando, assim. Tipo, caralho,
E agora? O cara fica pistola com a mina. Enquanto isso, do lado de fora, o jogo de gato e rato tem um pouco a mais de conteúdo do que o filme anterior, mas não deixa de ser uma reciclagem da fórmula com personagens diferentes, agora trocando o Strong pelos agentes Erickson e Pérez. Sem falar que esses dois aqui têm um carisma e a presença de um peso de papel. Ah, e sem falar que para corrigir o problema da desconexão do filme anterior, enfiaram arcos demais para tentar conectar tudo, mas por outro lado, a narrativa ficou muito fragmentada. Tem a jornalista, os flashbacks, é muita coisa. E se as reescritas do passado de John Kramer já estavam forçadas, aqui subiu retcon em cima de retcon. Pois é, mataram o cara, agora regaram e precisam trazer ele de volta com 500 milhões de flashbacks com a desculpa de aprofundar o personagem. Mas que na verdade são só reinvenções encaixadas através de conexões mirabolantes demais para fingir que tudo é mais complexo do que realmente é e tentar surpreender a gente. Afinal de contas, a série virou isso, um jogo mortal sanguinolento e reviravoltas. O problema é que tá cada vez mais absurdo e cheio de coincidências e conveniências. Pelo menos as bagaceiras ficaram só no roteiro. A nova direção deu conta do recado com um toque mais sóbrio do que o Darren Lynn Bousman havia fazendo, mais ou menos na mesma linha que o David Heckle. Diante disso, as críticas foram mais generosas com esse filme do que com os filmes 4 e 5, mas o público não pilhou não, e a franquia amargou seu pior desempenho nos cinemas com 68 milhões de dólares. Percebendo o desgaste inevitável de anos seguidos repetindo a mesma fórmula, os executivos prepararam o que seria o capítulo final. O intuito era contar o final da história em 2 filmes, mas a bilheteria baixa do antecessor desestimulou o galerê, que reuniu forças para fazer um filme só que respondesse às questões abertas e... Isso aqui de querer dividir 2 filmes é um bagulho muito louco, porque nessa época era final de Crepúsculo, final de Bruxo lá, dos bruxos. Comercialmente de qualquer jeito. Os roteiristas voltaram, o diretor deveria ser o do filme 5, David Heckle, mas pouco antes das filmagens demitiram ele e pegaram o Kevin Gruder de volta por ciúmes, já que ele estava prestes a dirigir Atividade Paranormal 2, que estrearia na mesma época que Jogos Mortais, o final. E o Kevin teve que atender o chamado por causa de contrato. Ele chegou 2 semanas antes das filmagens e mudou grande parte do roteiro, o que causou problemas, pois a produção já tinha construído cenários, escalado atores e providenciado adereços que foram todos afetados pelas mudanças feitas por Gruder. Ah, e aquela ideia de lançar em 3D finalmente foi incorporada aqui para aproveitar a modinha que chegou pós-Avatar, o que até justifica. Em 2009 foi ano de Avatar mesmo, que chega questionando aquela hora. Tá aí, ó. Tá aí. Inclusive, eu gosto muito de partes finais que são divididas assim, menos de Crepúsculo. Só queria deixar isso no ar. E tenha recebido o maior orçamento da franquia até então, 17 milhões de dólares. Então, com Costas Mandler, Tobin Bell, Betsy Russell e até Cary Elwes repetindo seus papéis, e a adição de Chad Donella e Sean Patrick Flannery, Jogos Mortais, o final começou a surgir pelo mundão em 22 de outubro de 2010 e aqui, com aquele adiamento básico, apareceu em 5 de novembro. Flashback. A gente vê o que aconteceu com o Dr. Lawrence Gordon do primeiro filme depois que ele capou o pé fora e saiu do banheiro xixelento. Ele rastejou por um corredor e tacou o cotoco numa tubulação fumegante para cauterizar a pereba. E por enquanto, fica por isso mesmo, porque agora chegou a hora de mirabolagem. Uma das maiores da franquia, pra falar a verdade. Incrível. Pois se já era difícil comprar as armadilhas super complexas do Jigsaw, ao menos elas aconteciam escondidas. Mas a armadilha preliminar de praxe da vez acontece numa loja no meio de uma praça pública. 2 candanguinhos estão cada um de um lado de uma engenhoca. E acima, no meio, tá a mina que tava namorando os dois em segredo. E o bonequinho do Jigsaw informa que um deles vai ter que nos próximos 60 segundos. Os 2 leleques decidem deixar a serra no meio, partindo a enganadora em 2, botando... Mais uma vez, jogo... Não, jogo não, mas... Motivação é qualquer uma, né? Tipo assim, pô, talaricou ali, pá, tá ficando antimonogâmico. Não, aliás, antipoligâmico. Não gostou. Mas falou assim, ó, aqui, ó, monogamia é o caminho e vou impor, tá vendo? Tudo pra fora. Joia, agora essa cena vai ter uma conexão com o resto do filme, né? Não vai ter conexão nenhuma.
E agora o filme Eu comentei da testado médico. com a continuidade imediata do anterior. Hoffman escapa da armadilha de urso invertida e Jill Tuck vai informar ao oficial Matt Gibson da Corregedoria da Polícia que o Hoffman é o sucessor do seu ex-marido nessas matanças digsóicas. Em troca, ela pede proteção porque tá tão cagada que anda até tendo pesadelo sendo despedaçada pelo Hoffman. Uma ceninha que também serve de desculpa pro filme jogar coisas na câmera e aproveitar o 3D. Pula pra uma armadilha super complexa com 4 racistas como vítimas. Basicamente, o finado ex-vocalista do Linkin Park tem 30 segundos pra desgrudar as costas do banco e puxar uma alavanca no motor para evitar uma reação em cadeia mirabolante. Mas ele não consegue, né, Moisés? E o carro despenca em cima do coco da mina que tava no chão, acelera arrancando os pedaços do carinha que tava lá atrás, atropela o carinha da frente e bate sacudindo o carinha de dentro do carro para longe. Pouco depois, a policiada chega e o oficial Gibson encontra um recadinho do Hoffman para ele. Como ele sabia que o Gibson seria o encarregado da vez, Tem um jogo mortal principal? te falar que eu E, pior, em que momento que ele escreveu lá, né? Na janela, assim, o nome do cara, sabendo que que era ele, sendo que ele tava com a boca fudida no final do outro filme. Tipo, timeline. Timeline, não temos. Eu até gostaria, porque assim a trama poderia ganhar mais foco, mas não foi dessa vez que os realizadores tiveram peito de descartar essa que é uma das grandes marcas da franquia. E o jogo mortal acontece com um tal de Bob, um carinha Ele é universal. e Din explorando sua história como ex-vítima do Jigsaw. O problema é que tudo isso é mentira, mas John Kramer havia descoberto essa Um Kramer descolado de boné pra trás. e agora ele vai poder mostrar que é o bonzão. Ele tem 1 hora para enfrentar os obstáculos até chegar na sua amada. Primeiro, evita cair numa cama de espetos. Depois, encontra sua publicitária numa geringonça com 4 canos afiados que se aproximam do gogó dela quando qualquer som é detectado. Olha essas tecnologias só. Estão mexendo até com Arduino nessa bichoca. Acontece que a chave tá no estômago dela. Só que tá presa a um anzol. Aí é aquele puxa e encolhe em que cada puxão é um rato. Mano, Por dentro, ela grita, o cano se aproxima e no final... mata a pessoa, não tem. Puxou, matou. Terceiro desafio. Tinha um anzol na garganta, gente. Dentro pra fora, saca? Tipo. 60 segundos para evitar que a sua advogada gire em direção a canos afiados. Ele só precisa levantar uma barra que corta o circuito da geringonça enquanto toma uma cutucada nervosa nas costelas. Agora ele entra numa sala sem piso, mas apenas com algumas vigas. No outro lado, seu assistente e melhor amigo tá com uma máscara e uma corda no pescoço. Mais 60 segundos para Bob pegar a chave da coleira e entregar pro cara. Joia! Então Bob entra numa sala cujo código da saída tá em seus últimos dentes. Ele arranca fora o que precisa com um alicate e abre a porta. Nesse O que eu acho legal é que, tipo assim, ele pega o alicate, aperta e o dente sai inteiro. Incrível, assim. Nossa, dente de titânio, né? Puta que pariu. Não, mano. Não tem como, tipo. Tem gente que quebra dente com garfo. Que mordeu muito forte. Imagina. Para finalmente salvar a sua donzela, Bob precisa encarar o mesmo desafio ao qual teria sobrevivido na história da carochinha que ele contava: ser suspenso por ganchos cravados no peito. Mas segura um pouco, porque lá fora, ao longo do jogo do Bob, tá rolando o arco do Gibson tentando pegar o Hoffman. O Hoffman que mandou uma mensagem pro Gibson pedindo que Jill fosse entregue em troca do fim do jogo. Nossa, não. O Hoffman que mandou uma mensagem pro Gibson Videozinho mal editado aqui, caralho. pedindo que Jill fosse entregue em troca do fim do jogo. Gibson não aceita e deixa Jill protegida numa cela, enquanto descobre que a origem do vídeo do Hoffman é o ferro velho onde aconteceu a armadilha do carro. Aí Gibson se manda pra lá e percebe que Hoffman trocou de lugar com um dos defuntos da armadilha. Ele agora estaria no necrotério, mas antes que Gibson pudesse avisar os colegas... É a polícia mais ineficaz que existe. Assim. Nada e desce o perepepe pesado nele. E assim como caiu de paraquedas na franquia, também foi descartado. E agora, óbvio, o Hoffman levanta todo poderoso e sai passando o gume em geral no necrotério e na delegacia. Enquanto lá no jogo mortal, Bob fura as tetas com os ganchos e se levanta até o teto, onde precisa conectar. Pior que é um furinho de nada, assim. Mas quando tá prestes a conseguir, as tetas se rasga e ele se esborracha no chão. Aí o tempo acaba e ele assiste sua querida ser assassinada. A pessoa que não tinha nada a ver com o rolê. Não, assim, efeito ruim é o que não falta.
Volta pro Hoffman imbatível na delegacia até que ele acha a Jill, dá um sacode bruto nela, monta a armadilha de urso invertido e pela primeira vez na franquia a gente vê esse negócio funcionando de verdade. E cruzes, que coisa horrorosa. Hoffman então taca fogo em seu esconderijo e sai impune. Mas será mesmo? Do nada ele é atacado e dopado por 3 caras de porco. Lembram que o Dr. Lawrence Gordon escapou no início do filme? Pois ele foi cuidado e recrutado por John Kramer, claro que recruta todo mundo aceita se tornar psicopata. E o Dr. Gordon estava ajudando ele Muito fácil, nas armadilhas, principalmente naquelas que requeriam procedimentos médicos. John havia deixado um pedido para ele agir se Hoffman machucasse a Jill. Como Hoffman machucou, bem machucado até, Dr. Gordon levou o Hoffman pro banheiro lento e deixou ele preso lá, soltando o clássico Game Over. O roteiro de Jogos Mortais, o final, é uma futricagem absurda, se não maior no mesmo nível dos antecessores. Mas pelo menos dessa vez, são só 2 arcos principais, ainda que nenhum seja grandes coisas. O de fora, faltou uma maior... É porque, tipo assim, são 2 arcos, mas os 2 arcos são muito simples. O bagulho do escritor lá, tipo, é qualquer coisa. É qualquer coisa. Tipo... É gente que vai, que morre porque sabe, é prima do maluco... mas não sabia do rolê, morreu junto, sabe? Não faz nem sentido. E, tipo, e aí? Saca? Tipo, como é que fica? E a parada do detetive realmente tem esse cara aqui, a gente não sabe nada dele. Começa e termina em nada. Não sei. E ainda me incomoda um pouco de, tipo assim, pô, ele saiu, fugiu da armadilha de urso do último filme, ele teve tempo pra poder elaborar todo esse rolê com o escritor, saca? Como é que consegue? Para evitar tanta facilitação barata para o roteiro poder chegar onde queria. E a trama dentro do jogo, eu até gosto da ideia de usar um picareta que fez fama fingindo ser uma ex-vítima do Jigsaw, mas acontece aqui aquele mesmo problema de sempre, a conexão com o resto do filme. Na prática, não acontece. E que piora quando a gente percebe que repetiram a coisa pouco engajante do jogador que passa praticamente ileso enquanto inocentes são as vítimas. E se nos filmes anteriores essas vítimas tinham pelo menos alguma participação na suposta culpa do jogador testado, aqui os coitados nem sabiam das mentiras do Bob. Agora, se eu não desgosto tanto de Jogos Mortais 7, foi devido à direção do Kevin Rutter. Pelo menos em relação às armadilhas, ele realmente sabe compor as cenas bem. O que ficou mais perceptível agora do que no filme anterior pelo fato da trama ser mais sintetizada. E qual é o triunfo dessa direção, precisamente? Primeiro, ela dá um panorama bacana pra gente compreender os mecanismos das engenhocas. Segundo, reforça bem a iminência ao frisar em elementos que apavoram. E terceiro, nos momentos de agonia valendo, a direção não fica naquela picotagem aborrecida, mas deixa a câmera ali, presa, obrigando a gente a encarar esses trechos excruciantes por mais tempo. Nas bilhetérias, a franquia voltou a fazer acima da casa de 100 milhões. E era pra realmente ser o final por algum tempo, pra deixar a série descansar do desgaste. Se não me engano, esse aqui eu acho que foi até maior que a bilheteria do terceiro. Já tinha sido maior. Filmes em 7 anos consecutivos. E então sentiram que 7 anos de descanso seria o suficiente também. E agora chega dos arcos originais com os personagens originais. Tirando o Tobin Bell como John Kramer, todo o resto aqui é novo. Toda essa galeria aqui é bonitinha. Ei! Porque a Lionsgate queria reiniciar a série. E aí aproveitou para trocar o time criativo também. Agora assumiram o roteiro Josh Stolberg e Pete Goldfinger, enquanto a direção ficou com os irmãos Michael e Peter Spierig. Então, com um orçamento de 10 milhões de dólares, a franquia voltou aos cinemas internacionais com Jogos Mortais, Jigsaw, a partir de 25 de outubro de 2017. No Brasil, somente um mês depois, em 30 de novembro de 2017. Um bandido é cercado pela polícia. Ele tem um dispositivo na mão e fica dizendo que precisa apertar senão vai morrer. Então, mesmo que receba um monte de tiro na mão e um no peito, isso não impede ele de apertar antes o botão e começar um jogo em algum lugar. 5 pessoas acordam com um balde na... Faz nem sentido. Por que ele anunciou que ele ia apertar o bagulho? Se ele apertasse só sem falar nada, ia dar... Enfim. Corrente no pescoço que puxa eles em direção às serras. Mas eles só precisam sacrificar um tiquinho de sangue para passarem para a próxima sala. Só não passa o belo adormecido aí que demorou demais para acordar e lascou o lombo. Agora os sobreviventes estão numa espécie de celeiro. A voz de John Kramer explica que um deles roubava bolsas e matou uma mulher porque se negou a voltar para dar a bombinha de asma dela. Essa pessoa tá com um veneno no corpo e precisa injetar uma seringa com antídoto. Acontece que ali tem
3 seringas, uma certa, uma neutra e uma com ácido. Mas o que vem a seguir é de uma estupidez que dá raiva. A mulherzinha identifica a seringa certa, mas em vez de injetar, a desgramenta fica cheia de Não vou injetar, não quero, não vou, não. resultado, o povo começa a ser enforcado e esse cara aí precisou injetar as 3 no quengo dela pra não morrer. Derreteu com ácido pra aprender a não ser antivax. Nesse momento, o espertinho aí Ao invés de colocar um pouquinho pra ver se, tipo, é o bagulho, não. Tipo, não vou colocar, vai saber, né? Tipo, nossa senhora. Fora que, tipo assim, se você só apertar um pouquinho e sair um pouquinho de gota e você vê que tá queimando, você já sabe qual que é errada, tá ligado? porta que dizia sem saída e acaba prendendo a perna numa armadilha. Para se livrar, ele precisa puxar uma alavanca ali à frente, mas ele tá com medo do que se livrar significaria. Nisso, a mulherzinha e o outro carinha encontram uma porta que leva a um silo com um controle remoto pendurado. E sem qualquer motivo que os obrigue, eles entram lá, puxam o controle remoto e óbvio que ficam presos. Para escaparem, a gente volta pro cara com a perna presa, ele precisa puxar a alavanca. O que assim ele faz? Livra a galera lá do silo e, no seu caso, fatiou a perna em vários pedaços. Depois disso, o mancebo aí ainda... Eles entraram lá com o cara com a perna presa, sendo que podia muito bem ter tirado a perna do cara sem precisar tudo aquilo, sabe? Caiu em mais uma arapuca. No passado, ele havia vendido uma moto sem freio que matou o sobrinho de John Kramer. E agora ele é posto nessa espiral movida por uma moto. Nossa, era sobrinho? Freio lá embaixo para sobreviver. Nem lembrava disso. Só não pode esbarrar nas paredes. Senão, bem, isso aí que vocês estão vendo acontece. Se esfolou todo. Do lado de fora, a gente é apresentado a uma nova turminha. O detetive Hunt, o detetive Halloran, o legista forense Logan e a legista assistente Eleanor. Eles ficaram encarregados do caso quando os mortos do jogo são largados na cidade. Os legistas encontram a marca de quebra-cabeça em um pendrive com uma mensagem cuja voz bateu com a do John Kramer. E embaixo das unhas do sujeito tá o sangue do John Kramer. E ao exumar o corpo do John Kramer, quem tá lá não é o John Kramer, mas o carinha lá do início do filme que tomou um tiro, lembram? Mesmo assim, o detetive Halloran acredita ser um caso de copiadores e suspeita da legista que parece estar se divertindo demais É que ela, se não me engano, ela era fã dos casos do John Kramer. com o caso. E isso se agrava quando descobrem que ela é uma super fã do Jigsaw, de um jeito que tem até um museu Por que eu fui falar? réplicas das armadilhas. E aqui o roteiro assina um atestado de full abyss, porque olha o nível de pista absurdamente forçada que insere pra gente desconfiar dela. Além disso, os detetives ainda encontram um corpo moído num quarto escondido nesse museu e não tem dúvida de que a moça seria a copiadora. É um negócio tão na cara, mas tão na cara que tá na cara que não é ela. Na contramão, o legista Logan tenta convencer o detetive Hunt de que o culpado, na verdade, é o detetive Halloran, porque ele é corrupto. Tipo, o culpado não pode ser mais ninguém no resto do mundo. Tem que ser alguém ali envolvido na investigação. Meu Deus, que roteiro que foi escrito assim, ó. Volta pro jogo. A mulherzinha tenta arrombar o celeiro pra cair fora, mas não contava que a pessoa por trás de tudo estaria de tocaia. E quem é ele? Ninguém mais, ninguém menos do que John Kramer. Mas como? Ele não morreu? Calma que tudo isso vai fazer sentido. Porque agora John vai brincar com os 2 sobreviventes, o da perna cortada que provocou um acidente na juventude matando 3 pessoas, e a mulher que matou o próprio bebê e pôs a culpa no marido. John diz que a chave da liberdade dele está num cartucho de 12, então carrega a arma e sai. A mocréia assassina não pensa 2 vezes e pega a arma pra tentar atirar no outro, mas o tiro sai pela culatra e arrebenta a fuça lisa dela. Depois disso, o carinha encontra as chaves partidas que estavam dentro do cartucho, entende o que o John quis dizer. Qual é o nível, assim, de intelecto que a pessoa tem que ter pra descobrir? Porque eu mesmo não descobriria. Tipo, tem que olhar no cartucho que colocou dentro da arma. Aqui tá a chave da liberdade. Qual que é a chave? Roteiro preguiçoso. Páreo. Percebe que ficou sem saída. Mas talvez os 2 legistas possam salvar ele, pois a Eleanor descobriu o lugar do jogo mortal da vez e se manda pra lá com o colega Logan pra provar sua inocência, mas são emboscados por Halloran. Eleanor escapa, Logan é nocauteado e Halloran é atacado por alguém. Então os 2 acordam com coleiras com laser e precisam confessar seus pecados ou vão morrer. Nossa, Logan esse final é admite muito... que, sem querer, trocou os exames de John Kramer, o que atrasou seu diagnóstico de câncer. Mas como não confessou a tempo, ele
Já Halloran confessa que permitiu que criminosos e assassinos escapassem para ele poder se beneficiar com seus motivos escusos. Aí a geringonça desliga e ele parece estar salvo, mas só parece. Porque Logan se levanta e revela que ele diz 10 anos, mas na verdade são 14 se a gente fizer as contas, que é 2003 mais ou menos. John Kramer realizou um jogo naquele celeiro. Sim, o jogo que a gente acabou de ver, na verdade, aconteceu no passado. E só uma pessoa escapou. O próprio Logan, que estava no jogo porque... Essa questão de reaproveitar uma linha do tempo que a gente não sabe quando foi, pra poder ter o John Kramer, aconteceu de novo agora, né, no Sol X. Mas como não vi, eu não tenho como saber como foi feito isso. Mas aqui foi qualquer jeito, né? Realmente trocou os exames do John. Mas depois que ele cochilou demais, não ouviu as instruções e lanhou as costas, John percebeu que ele não merecia morrer por seu erro. Então fez dele seu primeiro discípulo. E lá vamos reescrever tudo de novo. E os corpos que estavam aparecendo agora era porque o Logan estava recriando o jogo com bandidos que Halloran deixou escapar. Inclusive o assassino de sua esposa, que foi o carinha que levou o tiro lá na mão e no peito, lá no início do filme. Explicação dada, Logan reativa o laser de Halloran, cuja cabeça abre que nem uma melancia e... game over? Não, até isso decidiram mudar dessa vez. I speak for the dead. Eu já fiz um vídeo específico sobre esse filme, então para eu não me repetir, vou apenas dizer que é mais um episódio bem qualquer coisa, repetitivo, absurdo e sem sentido. Ah, mas a franquia toda não é assim? Esse aqui consegue até ser um pouco mais, pois tome mais uma redefinição de passado, que nem parece se encaixar na cronologia, mais um aprendiz omitido do Jigsaw, que não havia sido sequer mencionado até então, usado com o único propósito de fabricar uma surpresa. Mais personagens novos com contextos gritantemente forçados do lado da investigação e absurdamente burros dentro das armadilhas. Ainda assim, tem como Jogos Mortais 8 funcionar? Tem! Pra quem é fã da franquia, as armadilhas seguem naquele mesmo padrão que gasta toda a criatividade pra estraçalhar as vítimas das formas mais sanguinolentas e agoniantes possíveis. E assim como nos dois últimos filmes, ao menos a gente consegue entender o que tá acontecendo, porque a direção sabe se comportar. Não acho tão habilidosa ao trabalhar o suspense da iminência, mas tá valendo. E comercialmente... Eu peguei aqui a personagem da auxiliar de legista lá, que é fã do Jigsaw assim, é uma personagem que faria sentido, saca? Porque da mesma forma que a gente tem pessoas tipo, que são fissuradas em true crimes, assim, etc., que real gosta de consumir muito esse tipo de conteúdo, que consome livro, podcast, vídeo de horas e horas, sabe? Tipo, documentários sobre. Não é muito longe, assim, um pensamento de que, tipo, tá, no mundo de jogos mortais deve ter essa pessoa que é fascinada pelos casos dele, sabe? Enfim, só que mal aproveitado pra caralho. compensou ressuscitarem a franquia? Mais ou menos. O filme teve um bom desempenho nas bilhetérias com 102 milhões de dólares, mas nada muito empolgante para fazer esse reinício realmente emplacar com outras sequências. E aí bota a franquia por mais alguns anos na geladeira, até que Chris Rock, que era um fã da série, propôs um reboot, spin-off, e a galera pilhou. Espiral, o legado de Jogos Mortais, partiu sim de uma ideia de Chris Rock que queria testar outras coisas em sua carreira além da comédia. E isso poderia levar a franquia a novos caminhos. Mas foi escrito por Josh Stolberg e Pete Goldfinger, os mesmos do oitavo filme, e dirigido por Darren Lynn Bousman, o cara que pra mim teve as direções mais irritantes com aqueles maneirismos tentando copiar as coisas criadas por James Wan no primeiro filme. E essa galera das antigas puxava o filme com força pro mais do mesmo da franquia, mas foi pra frente assim mesmo. Então, com Chris Rock, Samuel L. Jackson, Max Minghella e Marisol Nichols no elenco e um orçamento de 20 milhões de dólares, o filme estava previsto para chegar em foi o mais caro até então, né? Mas foi adiado devido a pandemics e acabou chegando internacionalmente a partir de 21 de maio de 2021. No Brasil demorou um pouquinho mais, chegou 17 de junho. E o que acontece na trama? Bom, trabalhando na sombra do seu pai, o detetive Zeke e seu parceiro novato assumem o comando de uma investigação de assassinatos horríveis. É porque ele não passa os diálogos, assim, mas tipo, é uns papos muito merda, assim, que o Chris Rock ele puxa, assim, no filme. É só pra tentar passar uma profundidade que não tem.
de envolvidos com a força policial, num estilo que lembra muito os crimes do famoso assassino conhecido como Jigsaw. Sim, um imitador violento tá solta e Zeke e seu parceiro precisam rastreá-lo antes que seus colegas e seu pai se tornem novas vítimas. Como é um filme recém-lançado e que muita gente ainda não viu, eu não vou dar detalhes da trama não, eu vou parar por aqui mesmo. E sobre a minha opinião sobre ele, eu também fiz um vídeo análise só pra ele, mas eu acho que vale a pena dizer que Espiral me agradou mais do que a franquia andava me agradando. Principalmente por ser um filme que, felizmente, sim, tenta propor algo novo e tem coragem de não ficar tão dependente do jogo mortal principal, que ultimamente estava sendo encaixado sem muita conexão com a trama principal do lado de fora, apenas por medo dos realizadores de fugir das tradições. Por outro lado, o filme também perde os atributos que o jogo mortal traz. Mas eu acho que ainda assim traz uma boa dose de armadilhas e sanguinolências para não desvirtuar as marcas da franquia. Também não chega a ser um grande filme de investigação, por isso, se limitando a ser um Seven pobre, mas ao menos é esforçado para não ser o mais do mesmo da franquia. E o mesmo eu posso dizer da performance do Chris Rock. Ele não tá lá essas maravilhas, mas tá tentando. É tanta careta que ele faz que parece que tá com dor de barriga. Bom, pra quem quiser saber mais, eu recomendo o meu vídeo de Espiral, o legado de Jogos Mortais. O filme fez 40 milhões nas bilhetérias mundiais, mas também não dá pra dizer que foi um fracasso, por causa do período de insegurança em que foi lançado. Houve rumores de que estavam se coçando pra lançar os Jogos Mortais X. E bem, agora eles têm 4 possibilidades de frente. A original, com o Dr. Gordon como o Jigsaw, a do legista Logan assumindo esse título, essa de Espiral ou até uma completamente nova. Agora só nos cabe aguardar pra ver o que é que vão decidir. E não foi nenhuma dessas, né? Incrível isso. Porque, tipo assim, pô, diferente dele, eu não gostei nada, assim, do Espiral. Eu só me frustrei mesmo, porque, tipo, a ideia de mexer com policiais corruptos, etc, pô, tá, ok, então tamo indo. Beleza, filme, vamos ver até onde você vai me levar. Só que não leva a lugar nenhum, saca? Até a pessoa que tá por trás dos jogos no Espiral, tipo, não tem muito nexo, sabe? De reaproveitar assim e... Não sei, Chris Rock, ele não consegue carregar nada do filme. É muito forçado. E... Pô, não foi nenhuma possibilidade, porque, tipo, foi uma coisa no passado, né? Mas, pô, quem diria que há um ano já, ele já tinha rumores, assim, eu nem lembrava disso. Esse vídeo é de quando? 28 de outubro de 2021. Então não é um ano só. Tava marcando um ano no YouTube ali. Pô, 28 de outubro de 2021. Pô, tem 2 anos aqui e já sabiam. Tinham rumores do Saw X. Bom, e agora, depois de 9 filmes lançados, Tá, não. O 3 foi 164 milhões. O maior ainda. esse é o ranking dos orçamentos e das bilhetérias mundiais. E a minha ordem de preferência dos filmes é o primeiro, o segundo, Espiral, por incrível que pareça, o 3, Meu Deus. o 7, o 4, Mas isso não, Otávio Gá. o 8 Não. e o 6. Mas eu vou ser sincero. Caramba. Espiral em terceiro. Pô, aí me pega. Me pega num sentido ruim. Ai, caralho. Vai fazer o quê, né? Cada um, pô. Até o filme que eu menos gosto, eu não desgosto tanto assim, sabe? É aquela coisa que eu sei que dá pra encontrar um bom passatempo pra quem gosta, né? Quem não gosta, eu acho que passou do terceiro, não vale nem a pena ver. Mas pra quem gosta, vai encontrar aquele feijão com arroz básico da franquia. Socorro! Socorro! Não! Alguém me ajude! Não! Tchau! De Saw X ainda eu vou... Vai demorar um pouquinho ainda pra ver, porque... Bem, tem que chegar nos cinemas aqui de Assis, né? Mas eu pior que é uma franquia que eu tenho tanto carinho por conta dos primeiros filmes, assim, que vem depois, assim, que tenta só emular um pouquinho. Eu assistia, aí tipo... qualquer coisa, né? Aí quando saía mais... Tinha... trailer de mais um, etc. Aí eu ficava empolgado, pô, não, agora vai ir, né? Não ia. Mas é um passatempo, assim, saca? Lembra? Eu tô com bastante expectativa porque, como eu falei no começo da parte 1 lá, tá todo mundo falando bem, assim, sabe? Já tô fazendo um ranking de melhores armadilhas já desse novo filme. Só que tô me segurando pra meu momento.